Olá, muito bem-vindos. Hoje, a nossa investigação detalhada mergulha nas páginas de Cartão Vermelho, que é um livro, assim, impressionante do jornalista investigativo Ken Bensinger. E olha, mesmo que o interesse por futebol seja zero, mesmo que táticas de jogo pareçam javanês para quem está ouvindo, esse material é absolutamente obrigatório. Com certeza. Eu diria que a nossa missão nesse mergulho profundo é entender algo que parece, sei lá, enredo de ficção. Como que uma instituição multibilionária que operou por décadas ostensivamente acima das leis de diversos países soberanos foi trazida ao chão. Exato. O que a gente vai dissecar aqui é a anatomia do maior escândalo de corrupção da história do esporte mundial, o famigerado caso FIFA. E o detalhe mais irônico de toda essa história é que não houve uma mega operação cinematográfica no início. Esse gigante financeiro não foi derrubado por uma agência de espionagem com tecnologia de ponta, sabe? Foi derrubado por falhas burocráticas básicas, traições internas e, por incrível que pareça, um simples alerta configurado no Google. Nossa, isso inverte totalmente aquela nossa visão clássica de como grandes impérios caem, né? Totalmente. A gente tem a tendência de imaginar exércitos invadindo portões, o caos, uma força colossal colidindo de frente com outra. Mas a leitura atenta das nossas fontes mostra que estruturas gigantescas e, aparentemente intocáveis, muitas vezes desmoronam de dentro para fora. É a rachadura minúscula. Isso. Aquele detalhe mundano e administrativo que a arrogância decide simplesmente ignorar e que acaba implodindo a fundação inteira. E acho que é por isso que essa história importa tanto para quem nos ouve, sabe? Para entender como o poder global realmente opera nas sombras. Ok, vamos desvendar isso. Para entender como essa rachadura começou, a gente precisa olhar lá para agosto de 2011, num escritório burocrático do governo na Califórnia. Sim, com um cara chamado Steve Berryman. O Berryman é uma peça central e muito fascinante nesse quebra-cabeça. Ele tinha 47 anos na época e trabalhava como agente especial do IRS, que é a Receita Federal Americana. Basicamente um contador, né? É, um contador, mas um contador que anda com um distintivo e uma arma. E por um acaso do destino, ele era um fanático por futebol. Alguém que cresceu na Inglaterra e que acordava de madrugada para ver os jogos. Mas o foco dele não era o esporte em si no trabalho, certo? Não, não mesmo. O trabalho dele era rastrear o dinheiro do crime organizado. A filosofia do Berryman era muito pragmática. Ele dizia que informantes exageram, testemunhas mentem ou esquecem, mas a contabilidade, os documentos, esses não mentem. Os números estão lá, frios. Exatamente. E, para monitorar esse fluxo global de dinheiro ilícito, ele mantinha alertas de notícias no Google. Sabe, aquelas palavras-chave tipo suborno, lavagem de dinheiro, corrupção. E é aí que o celular dele apita. É aí que o Google entrega uma matéria da agência Reuters mencionando um figurão do futebol chamado Chuck Blazer. A matéria dizia que ele estava sob suspeita. O Berryman nem sabia como era o rosto do Blazer, mas ele leu um detalhe na matéria que mudou tudo, que era o fato de que o Blazer era um cidadão americano. E qualquer cidadão americano precisa prestar contas à Receita. Pois é. Aí o Berryman senta no computador, puxa o equivalente ao CPF do Blazer no sistema do leão americano e o resultado é chocante. O sistema volta simplesmente vazio. Vazio. O Chuck Blazer, que era o secretário-geral da Confederação de Futebol das Américas e o único americano no fechadíssimo comitê executivo da FIFA, não entregava uma declaração de imposto de renda há inacreditáveis 17 anos. O que é fascinante aqui é que isso levanta uma questão técnica imediata. Veja bem, o FBI, mais especificamente um grupo chamado Esquadrão C-24, focado em crime organizado euroasiático, já estava investigando a corrupção no futebol. Com o Mike Gaeta e o Jared Randall, né? Isso, o supervisor Gaeta e o agente Randall. Eles já tinham contatos com o ex-espião britânico Christopher Steele e também com aquele jornalista investigativo, o Andrew Jennings. Eles estavam no encalço da FIFA. Mas eles estavam empacados. Muito empacados. A FIFA é uma ONG sediada na Suíça. Tentar investigar a sede deles em Zurique, estando em Nova York, era como tentar agarrar fumaça. Faltava uma jurisdição clara. E aí que a descoberta do Berryman muda o jogo. Exatamente.
A evasão fiscal de um cidadão americano em solo americano forneceu a alavanca técnica exata que o governo precisava. O Berryman se uniu ao FBI e aí a coisa andou. Mas olha, eu confesso que, lendo isso, a primeira coisa que vem à cabeça é comparar isso à caçada ao Al Capone. Ah, sim, a clássica história do Capone. É como se o chefão da máfia não caísse por assassinato ou extorsão, mas porque esqueceu de preencher o formulário do leão da Receita. Como alguém com tanto poder comete um erro tão básico de não pagar impostos por quase 2 décadas? O que explica isso e que o próprio Berryman teorizou é a arrogância. A arrogância de operar uma bolha de impunidade global segue essas pessoas para as leis locais mais mundanas. O Blazer devia viver numa bolha tão espessa que ele genuinamente acreditava que a jurisdição do esporte pairava acima do governo federal americano. Ele importou a mentalidade de intocável lá da Suíça direto para o próprio quintal em Nova York. Mas para a gente entender de onde vinha todo esse dinheiro não declarado do Blazer e como o futebol virou esse ecossistema financeiro absurdo, a gente precisa voltar no tempo. Fazer uma viagem no tempo. Isso. A gente precisa analisar como a FIFA se transformou de uma ONG modesta numa verdadeira máquina global de fazer dinheiro. Porque a invenção do suborno esportivo moderno não nasceu com o Blazer, nasceu bem antes. Pois é, e se a gente volta para o ano de 1974, a FIFA era uma operação bem pequena perto do que é hoje. Tinha uma receita ali de uns 30 milhões de dólares. O negócio deles era basicamente vender ingresso. Exato. Aí entra o brasileiro João Avelange, assumindo a presidência da FIFA com a promessa política de expandir a Copa do Mundo. Levar a Copa para a África, para a Ásia. Mas, para bancar essa expansão gigantesca, ele precisava de dinheiro. Um dinheiro que a FIFA simplesmente não tinha. E a solução para esse problema de caixa alterou toda a história do esporte global. O Avelange se aliou a Horst Dassler, que era o herdeiro da Adidas. Gigante do material esportivo. Gigante. E eles se juntaram a um publicitário britânico supervisionário chamado Patrick Nelly. O que esse trio fez foi basicamente criar o conceito de marketing esportivo moderno. Eles perceberam que o esporte não vendia apenas assentos em estádios, né? Não mesmo. Eles perceberam que o esporte capturava a atenção indivisa de bilhões de pessoas simultaneamente. Então, eles criaram pacotes globais exclusivos. Espera aí, pacotes exclusivos de patrocínio. Isso. Onde uma marca tipo a Coca-Cola, que foi a primeira grande parceira, pagaria uma fortuna para ser a única parceira oficial da Copa do Mundo, bloqueando completamente qualquer concorrência. Nossa, eles essencialmente privatizaram a atenção do mundo inteiro. É uma sacada genial de negócio, se você pensar bem. E para intermediar tudo isso, nasceu uma empresa chamada ISL. A ISL comprava os direitos de TV e publicidade da FIFA por um valor fixo e revendia esses pacotes para as grandes corporações por um lucro absurdo. Mas, lendo isso, surge um questionamento muito óbvio. O dinheiro das corporações, tipo da Coca-Cola, era dinheiro legalizado, era dinheiro limpo. Por que o suborno se tornou a regra e não a exceção nesse meio? O problema começa na estrutura de poder. Com o tempo, os executivos do futebol ao redor do mundo viram essa mina de ouro. E eles perceberam que a caneta que assinava a cessão desses direitos era deles. Ah, claro. Então, para que a ISL mantivesse esse monopólio, garantindo que os direitos fossem vendidos sempre para ela e muitas vezes até abaixo do valor real de mercado, esses executivos começaram a exigir propinas. As famosas comissões, entre aspas. Sim, pagamentos por fora. Em resumo, o controle dos direitos esportivos se tornou o bem mais valioso do esporte. O pagamento por fora era garantia do monopólio. O esporte deixou de ser apenas um jogo e virou uma commodity monopolizada. E quem aprimorou essa máquina depois foi o Sepp Blatter, né? Ele começou trabalhando na marca de relógios Longines, apoiado pela Adidas, entrou na FIFA, virou o braço direito do Avelange e depois assumiu a presidência. Exato. E o Blatter usou o dinheiro gigantesco da entidade para distribuir benesses. Ele criou um negócio chamado Go Program. Ele distribuía dinheiro para as federações em troca de lealdade política e votos. E com esse modelo de negócios estabelecido lá em Zurique, as federações menores perceberam rápido a matemática do poder.
Elas viram que poderiam usar o poder de voto na FIFA para extrair muita riqueza. E ninguém entendeu e explorou essa falha no sistema melhor do que uma dupla bizarra operando a partir de Nova York e do Caribe. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente entra na ascensão dos reis da CONCACAF. Para quem não está familiarizado, a CONCACAF é a Federação das Américas do Norte, Central e Caribe. E quem dominava isso era o Chuck Blazer e o Jack Warner. É uma dupla improvável. O Chuck Blazer era um ex-vendedor de frisbees do Queens, em Nova York, que nem jogava futebol. Nem jogava. Zero. E o Jack Warner era um político astuto e diria até impiedoso de Trinidade e Tobago. Eles simplesmente dominaram a CONCACAF juntos. E como eles faziam isso? Porque o sistema da FIFA tem uma regra que no papel parece super justa, que é o conceito de um homem, um voto. Exatamente. Uma regra originalmente democrática foi transformada numa arma de extorsão. O Warner controlava o bloco de votos do Caribe. Eram 35 votos de países minúsculos que juntos pesavam tanto na eleição da FIFA quanto o Brasil, a Alemanha ou a Itália. O sistema era tão distorcido que o destino do maior evento do planeta estava nas mãos de um sujeito do Queens e de um político do Caribe. Isso é o ápice daquela expressão do rabo abandonando o cachorro, certo? É a definição perfeita. É importante quem nos escuta pensar sobre como estruturas desenhadas para promover igualdade podem ser cooptadas por cartéis se não houver transparência e auditoria. Com certeza. Enquanto Warner comandava os votos, o Blazer operava a parte financeira secretamente. Ele criou uma empresa de fachada chamada Sport Versiding, baseada nas Ilhas Caimã. Isso é loucura. É insano. Ele garantiu um contrato onde lhe levava 10% de absolutamente todos os direitos de TV e patrocínio gerados pela CONCACAF. 10%. 10% direto pro bolso dele. E o estilo de vida que eles levavam com isso, olha... O Blazer morava na Trump Tower, ele tinha apartamentos luxuosos nas Bahamas, viajava o mundo inteiro. Reza a lenda que ele alugava um apartamento inteiro na Trump Tower só para os gatos dele e andava com um papagaio no ombro. Um personagem total. E o Warner não ficava muito atrás, lucrando com desvios de fundos, venda de ingressos superfaturados e, pasmem, até dinheiro de ajuda humanitária. O ápice desse poder todo, a demonstração pública dessa força, aconteceu em dezembro de 2010. A eleição das sedes das Copas de 2018 e 2022, que foram para a Rússia e para o Catar, respectivamente. O peso político deles na venda de votos ficou evidente para o mundo inteiro. A Inglaterra perdeu drasticamente na primeira rodada, o Bill Clinton e o Obama ficaram perplexos com a derrota dos Estados Unidos para o Catar. Enquanto isso, Putin comemorava de longe. E os bastidores dessa época mostram o Jack Warner cobrando uma dívida antiga de propina de 10 milhões de dólares da África do Sul, referente à Copa de 2010. E o Blazer ainda mandando e-mail reclamando que não tinha recebido a parte dele. A máquina do Blazer e do Warner parecia completamente imbatível enquanto eles estivessem unidos. Ninguém encostava neles. Mas aí vem a pergunta fundamental. O que acontece quando a ganância de um ultrapassa o limite da segurança do outro? Aí a gente entra na fase das traições e dos envelopes pardos. Tudo começa em 2011, quando o bilionário do Catar, Mohammed bin Hammam, decide concorrer à presidência da FIFA contra o Sepp Blatter. O grande protetor do sistema. Isso. O Warner, vendo a chance de faturar, organize uma reunião não oficial num hotel em Trinidade, na capital, Port of Spain, em maio de 2011. O objetivo? Fazer com que o Hammam comprasse os votos do Caribe para a eleição presidencial. E a forma como eles fizeram isso é de um amadorismo chocante. A assistente do Warner, a Anjani Kanhai, junto com outros membros, começou a distribuir envelopes pardos num salão de hotel. Envelopes pardos, lisos, contendo $40 mil em dinheiro vivo para cada um dos delegados caribenhos. Dinheiro que veio do Hammam, claro. E aí que entra o Fred Lam, um delegado das Bahamas. Ele entra na sala, pega aquele envelope estufado de notas de $100 e acha aquilo um absurdo de perigoso. Ele coloca o dinheiro em cima da cama, tira uma foto com o celular e alerta a chefia dele. E essa notícia voa rápido e chega até o Chuck Blazer, lá em Nova York. E o Blazer entra em pânico absoluto. Mas, peraí,
Lendo o material, fica claro que ele não entrou em pânico por um peso na consciência, né? Longe disso. Ele entrou em pânico porque a operação foi absurdamente desleixada e exposta demais. E mais, financiar uma rebelião contra o Blatter ameaçava a própria proteção que o Blazer tinha sob o guarda-chuva do Blatter. Mas me diz uma coisa, agindo como um advogado do diabo aqui. O Chuck Blazer, o cara que cobrava 10% por fora de tudo, denuncia o esquema de propina. Isso não é um ato de justiça, é pura sobrevivência mafiosa corporativa, não acha? Com toda certeza. A corrupção institucional tem as suas próprias regras, sabe? Seus próprios códigos de conduta. O Warner quebrou a regra fundamental de qualquer esquema criminoso, que é a discrição. O Blazer, ao consultar o advogado dele, o John Collins, e denunciar o esquema ao secretário-geral da FIFA, o Jerome Valk, agiu como um sistema imunológico da máfia. Uau, boa analogia. Ele percebeu que precisava eliminar uma célula rebelde para salvar a estrutura maior. E funcionou no curto prazo. O Warner foi forçado a renunciar e foi banido. O Rahman desistiu da eleição e o Blatter foi reeleito. E, ao sair, o Warner olha para as câmeras e jura vingança, prometendo soltar um tsunami na FIFA. E o Blazer achou que, ao entregar o amigo de longa data, ele tinha se salvado e limpado o próprio caminho. Mas a vingança do Warner e dos aliados dele no Caribe foi exatamente o que desencadeou o fim do próprio Blazer. O que nos leva ao efeito dominó e ao círculo que se fecha. Exatamente. A queda do Warner deixou os aliados dele no Caribe furiosos. Afinal, eles perderam a principal fonte de propinas da noite para o dia. Um desses aliados, o Leslie Austin, tentou de tudo para demitir o Blazer. Como não conseguiu via estatuto, ele tomou uma atitude drástica. Ele contratou um investigador particular britânico, o Simon Strong. Isso. E o Strong não estava para brincadeira. Ele começou a cavar e descobriu os piores segredos do Blazer. Ele achou os documentos da empresa Sportadvertising nas Ilhas Cayman, descobriu os cheques ocultos. Inclusive aquele repasse de $250 mil que o próprio Warner tinha feito pro Blazer anos antes. Exato. E achou a papelada provando os tais 10% de comissão. E o que o Strong fez com isso? Ele vaza esses documentos diretamente para o jornalista britânico Andrew Jennings. O Jennings, que já caçava corrupção na FIFA há anos, finalmente conseguiu as provas no papel e publicou uma matéria bombástica. Se conectarmos isso a um cenário maior, a gente percebe como as peças se alinham. Porque aí entra o Mark Rosenbaum, da agência Reuters. Ele pega a história do Jennings e expande, indo atrás do lado americano, e cita na matéria que o FBI estava investigando esses pagamentos do Blazer. E essa matéria da Reuters vai pro ar na internet e dispara aquele alerta no Google. Aquele mesmo alerta. Que apita no celular do agente da Receita Federal Steve Berryman, na Califórnia. O círculo se fecha perfeitamente. É um roteiro de cinema perfeito. É impressionante. Pensa bem, o bandido tenta bancar o herói entregando o parceiro. Aí os capangas demitidos contratam um espião. A imprensa publica o vazamento do espião e o contador acorda com a notificação no celular. A própria ganância deles desenhou um mapa do tesouro para as autoridades. O que mostra que não foi uma suposta genialidade inicial do FBI que derrubou a FIFA, mas sim as disputas internas da própria entidade. É a arrogância somada à traição. Claro, o Berryman e o FBI foram brilhantes em conectar os pontos depois, puxar os registros de impostos, usar as leis americanas, mas os pontos em si foram espalhados pelos próprios criminosos brigando entre si. Exatamente. É uma história factual, maravilhosa, que nos ensina muito. E o nosso objetivo aqui, reportando essas fontes de maneira totalmente imparcial e sem tomar qualquer partido ou opinião política, é destrinchar como governos e essa ONG global operaram acima das normas por tanto tempo. E como, ironicamente, a burocracia básica financeira provou ser a arma mais letal contra eles. E foram os Estados Unidos, um país onde o nosso futebol, o soccer, era considerado um esporte quase de segunda categoria, que acabou assumindo o papel de polícia global do futebol. É uma ironia tremenda. A lição extraída de todo esse material é profunda. E isso me deixa com um pensamento final muito provocativo, que eu quero deixar para quem está acompanhando a gente refletir. Manda. Se um império global do tamanho do poder da FIFA pode ser implodido pelos rastros deixados por envelopes de dinheiro em um hotel,
e uma declaração de imposto de renda não feita lá nos Estados Unidos, quantas outras instituições gigantes ao redor do mundo não estão equilibradas hoje no mesmo fio de navalha administrativo? É de dar arrepios. Talvez o verdadeiro calcanhar de Aquiles do poder irrestrito não seja a justiça internacional com suas togas e tribunais, mas sim a simples e monótona contabilidade. Um detalhe para todo mundo pensar. Com certeza. Um excelente ponto para fechar. Bom, nós ficamos por aqui com essa nossa investigação profunda de hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima. Até mais.